O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendestes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão no ministério, o pároco desta paróquia de São José, o padre Robinson, nossos diáconos, diácono Antônio, diácono Fabrício, diácono Sandro, ministros da Sagrada Comunhão, extraordinários, cerimoniários que estão aqui, e os nossos queridos acólitos, os coroinhas, e todo o povo de Deus, pastorais e movimentos das nossas comunidades, das 12 comunidades. 12 comunidades, 12 apóstolos. E a apostolicidade é sustentada pela Eucaristia. A Eucaristia, ela tem várias dimensões, mas a primeira dimensão da Eucaristia, a primeira, aquela que Jesus fala para nós, é que a Eucaristia é alimento. Alimento. Tomai e comei, carta de Paulo aos Coríntios. Tomai e bebei. É para se alimentar. Todos deveriam se alimentar. E no ano da campanha da fraternidade,
em que falamos sobre fome, não é só fome material, não. Tem gente faminta de Deus também. E tem aqueles que veem a Eucaristia, mas não podem se alimentar dela. Ficam aquém, por vários motivos, às vezes pessoais, às vezes eclesiais, às vezes sociais. Então a Eucaristia tem o intuito, nesta noite da ceia do Senhor, de nos levar, nos alimentar para servir, para fortalecer o nosso espírito, nosso corpo, para prestarmos serviços uns aos outros. No Evangelho de João, não tem a cena, tomai e comei, tomai e bebei. Ali no Evangelho de João tem o lava-pés. Então a dimensão eucarística também é outra. A dimensão que nos leva a olhar o irmão que tem necessidade, servir o outro, estar para o outro. Nenhum de nós aqui deve servir-se a si próprio, nem eu, nem Padre Robson. Todos têm um ministério, um serviço para, não é só lavar os pés do outro na quinta-feira santa, é todos os dias, é todos os dias da nossa vida. O lava-pés e a Eucaristia nos alimentam, para que o cristão, aquele que está na ação pastoral, no serviço apostólico, ele se empenhe cada dia mais em servir os irmãos. Então aí nós entramos na dimensão social da Eucaristia, que muitas vezes as pessoas não compreendem a dimensão social, porque elas não leem a doutrina social da igreja, elas não leem os documentos de doutrina social da igreja, que diz assim: o que adianta ir comungar da Eucaristia e deixar o teu irmão com fome? A igreja que tem 2023 anos, não é um papa que falou sozinho, não foi uma irmã, uma religiosa, um padre que disse isso, não. É Cristo que disse no Evangelho de João, capítulo 6, quando ele toma os pães e os peixes, lembram o que ele faz? Multiplica, para que não haja fome. E na multiplicação dos pães, todos ficam saciados. E é interessante, eu estava pensando hoje, todos saciados, e ainda sobram 12 cestos, um cesto para cada comunidade dessa paróquia. A sobra, aí sim, quando nós guardamos da sobra eucarística, aí nós entramos naquele outra dimensão da Eucaristia, que muita gente colocou essa dimensão em primeiro lugar, que é a adoração. A adoração é a terceira dimensão. Só pode adorar e se aproximar de Jesus quem dá de comer, quem lava os pés do outro, quem está a serviço do outro. Jesus vai sorrir quando vê uma pessoa assim, quando cada um de nós faz um gesto concreto da Eucaristia, que é a grande ação de graças. Aí a igreja celebra. Mas padre, mas adorar é tão importante. Claro que é. Eu adoro porque pratico. Não adoro sentimentalmente, não adoro movido pela emoção. Não se adora Jesus só movido pela emoção. Ai, que coisa linda! Mas a sua vida está feia. Aí na dimensão eucarística cai. A igreja, ela é vivenciada com o pão do céu, que é Jesus, pão dos anjos. É lindo como dizer: eu vos dou de comer, vos dou de beber. Capítulo 6 de João. E depois, tomai e comei. Não diz tomai e adorai. Tomai e comei. Comei o pão sem fermento dos ázimos,
do Antigo Testamento, que agora era o Cordeiro antigo, mas agora é o Cordeiro, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos alivia dos pecados, a Eucaristia, porque você está fortalecido na fé eucarística e na dimensão eucarística. Isso fortalece a igreja, quando cada membro da igreja, amado um por um, toma a Eucaristia como alimento salutar da salvação. Aí nós partimos para a casa do Pai, a peregrinação que nós estamos fazendo desde o Antigo Testamento, já muitos mil anos, para o ápice acontecer no Calvário. Abraão oferece o filho em sacrifício, e Deus tira o sacrifício de Abraão. Não, Abraão, eu não quero seu filho como eu pedi, mas eu lhe dou um carneiro para que você possa sacrificar no monte Moriá. Mas Deus Pai, Pai de todos nós, não poupa o seu filho e nos dá seu filho em alimento. Deixa que o sacrifício aconteça. Aí é a dimensão de sacrifício da Eucaristia. Não é que nós devemos fazer o sacrifício é por nós já realizado. E cada altar, cada mesa, cada lugar desses que nós celebramos, o presbitério e o altar, é o lugar, um calvário, e cada missa é a redenção que acontece. Não só essa que está acontecendo agora, mas todas as missas que você participar, acontece a salvação. Todas as missas. Por isso as temáticas de missa são erradas. Missa não sei de quê, missa não sei de cular, missa da cura. Toda missa é de cura. Toda missa é salvação. Seja debaixo da árvore, seja numa igreja, seja em qualquer lugar. Foi nós que inventamos colocar títulos na missa. Missa é ação de graças, missa é comunhão, missa é participação, missa é servir o outro com amor. Só acontece a Sagrada Liturgia porque cada um faz sua função com amor. Não, tem a missa tal que vai tirar o mal de fulano de tal. Essa também tira. Todas que o Padre Robson celebra, que eu celebro, todas tiram o mal. O mal é quando nós deixamos de participar da ceia. É quando nós, por motivos bobos, nós alimentamos, em vez de se alimentar da Eucaristia, se alimenta de rancor, se alimenta de egoísmo, se alimenta de ódio, se alimenta de raiva, se alimenta de tudo isso. Aí a alma desfalece, o corpo também. Não pode desassociar a alma do corpo, o espírito do corpo. Então nesta ceia, e hoje abrindo, e eu agradeço o Padre Robson, que me pediu que presidisse a Santa Missa, abrindo o Tríduo Pascal, como é importante lembrar, e fazer lembrar, que aquele alimento que você trouxe, vocês se recordam muito bem, que todos doaram na novena de São José, está alimentando alguém. É a dimensão social que a igreja praticou, que fez e faz uma novena, e todas as outras dimensões que a paróquia tem, de obras e serviço. Olha ali a farmacinha que está aqui há tantos anos conosco, e quanta gente que utilizou dos remedinhos dessa farmacinha, quanta gente que participou de tantas benfeitorias na paróquia, tantas coisas boas, não só a dimensão espiritual e a espiritualidade. Alguém dizia assim: precisamos de mais espiritualidade. Olha, nós estamos aqui cheios de espiritualidade, vendendo espiritualidade. Essa paróquia vende espiritualidade, ela vende, ou melhor, ela doa. Eu errei,
A gente não vende espiritualidade, a gente doa, não é? Por causa da doação, exala esse perfume espiritual. Então que a Eucaristia seja para nós sustento da nossa jornada, na nossa fé, é sustento na vida do padre, é sustento na vida dos leigos, na vida das crianças, de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.